A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesse vídeo. Tem uma palavra poderosa que Deus tem entregado, uma revelação profunda, que Deus ele quer falar contigo, em nome de Jesus. Eu peço que você puder, por favor, compartilhar, para que os irmãos possam assistir e possa também ser tocado pelo Senhor, e para que possa entender a palavra de Deus, em nome de Jesus. O tema da mensagem: Deus ouve todos, mas poucos escutam o Senhor. Porque muitas pessoas precisam entender como o Senhor, como a gente consegue entender a voz de Deus, como que a gente consegue ouvir a voz de Deus. Você vai entender essa palavra, da palavra que fala em Atos capítulo 28, eu estou aqui com minha Bíblia, a espada do Espírito, capítulo 28, versículo 26. Se você possa, por favor, para que as pessoas possam ser tocadas, para que as pessoas possam ser abençoadas através da tua vida, em nome de Jesus. Se você gostar dessa mensagem, eu peço, por favor, comenta embaixo se você gostou, se a palavra falou com você, se a palavra foi abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus ele venha falar com você poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 28, versículo 26. Dizendo: vai esse povo e diz, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo verão, mas não perceberão. 27. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouça com os seus ouvidos, e entenda com o seu coração, e se converta, e eu os cure. Ou seja, o povo estava com dificuldade de entender qual é a voz do Senhor. Quando o Senhor enviava os profetas, enviava os homens para pregar o reino de Deus para o Israel, os gentios, Israel, os gregos, romanos e toda a congregação. E o Senhor lhe usava os profetas, os santos profetas, para entregar as boas novas para as pessoas. E as pessoas não ouviam, porque o coração delas estava duro. O coração das pessoas estava duro, é como uma pedra. Porque quando está duro, ela precisa quebrantar o coração para entender. Para isso acontecer, ela precisa ouvir a voz. Precisa ouvir a voz do Senhor pela palavra do Espírito, a palavra de Deus. Porque quando a pessoa não consegue entender a voz do Senhor, o Senhor Deus ele ouve a voz de todos. O Senhor ele ouve e percebe perfeitamente a nossa voz. Quando nós falamos baixinho, quando o nosso coração fala, quando a nossa alma clama ao Senhor, quando o nosso sangue inocente clama ao Senhor pela justiça, o Senhor ele ouve, o Senhor escuta, o Senhor ele age com a justiça dele, porque ele é justiça. Mas fica difícil para a gente entender se ficar com o coração duro. Mas assim, coração duro quer dizer soberbo, arrogante, orgulho no coração. A gente não pode agir com soberbo, com arrogante, soberbo,
a gente precisa obedecer a voz de Deus. Tem muitas pessoas que são mais quietas, quanto mais ela ouve, mais ela é curada, como a Bíblia fala. No finalzinho fala aqui, ó, e converta e eu os cure. Ou seja, se nós se converter, todas as pessoas se converter, se quebrantar o seu coração e viver uma vida nova, uma vida diferente com Deus, viver uma vida diferenciada com o Senhor. Nós não podemos deixar nosso coração duro, a nossa alma. A nossa alma precisa ouvir a voz de Deus. A nossa alma precisa conhecer como a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela nos traz paciência, nos traz calma. Poucas pessoas entendem, poucas pessoas compreendem, poucas pessoas percebem como o Senhor fala. Quando a gente vive em silêncio, é como se a gente estivesse no deserto. No deserto é onde o Senhor fala. A Bíblia nos diz que a igreja é no deserto. O Senhor falava com Moisés no Monte Sinai, que fica no deserto. O Monte Sinai fica no deserto. O Senhor só fala com nós no deserto, no lugar silêncio. Ou seja, se nós ficar em silêncio, nós temos que aprender a viver em silêncio. Porque o Senhor, Ele é o Deus em silêncio. O Senhor não fala muito. O Senhor não fala. A Bíblia nos diz, o Senhor só fala quando é necessário, com sabedoria. O Senhor fala com sabedoria. Porque a sabedoria é o princípio. O temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio do conhecimento. O temor é o princípio do entendimento. Precisamos agir com silêncio para conseguir entender, compreender a voz do Senhor na nossa alma. A alma é enganosa, o coração é enganoso. Para a gente conhecer e compreender a voz do Senhor, quando Ele fala com a alma, com o coração, uma pessoa que fica fora da igreja, tem muita gente fora da igreja, são justos do que dentro. Tem muitas pessoas que vivem fora da igreja, que agem com justiça do que dentro da igreja. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de todos. O Senhor, Ele conhece as vossas obras, vossas obediências, a vossa fé. Porque a gente precisa quebrantar o nosso coração, se rasgar, agir com o nosso coração com sinceridade, agir nossa vida honesto, com fidelidade, fiel ao Senhor. O Senhor Deus, Ele é fiel. O Senhor Deus, Ele quer falar com você. O Senhor Deus, Ele quer que você entenda como é a voz dEle. O Senhor Deus, Ele quer que você ouve a voz dEle. Escuta a voz dEle. Escuta dentro. A gente precisa falar menos e ouvir mais. Precisamos falar pouco e ouvir mais. Porque quanto mais fala, é dificilmente de entender e ouvir a voz do Senhor. Talvez o Senhor fala com você e você não está percebendo. O Senhor, Ele fala com você quando você está deitado, quando você está sentado, quando você está assistindo a TV, quando você está sozinho e você não está percebendo. Não deixa a ansiedade, não deixa o medo, a dúvida, a incredulidade estar no teu coração. Isso te impede de ouvir a voz de Deus. Isso te impede de escutar a voz de Deus. Tudo, o medo, as notícias ruins, as notícias ruins, o medo, a dúvida, incredulidade, tudo isso te impede de escutar a voz de Deus.
O Senhor, Ele é Espírito. O Senhor, Ele é o fogo consumidor. O Senhor, Ele é simples. O Senhor, Ele é humilde. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele resiste, ou seja, Ele afasta do soberbo, arrogante, o orgulhoso. Ele dá graça e aproxima daqueles que são humildes, ou seja, humilde, coração quebrantado, o coração puro, coração limpo. Assim como o Senhor é limpo, seja perfeito no seu coração, assim como o Senhor é perfeito. Seja humilde, assim como o Senhor é humilde. Seja bondoso, assim como o Senhor é bondoso. Uns a justiça, assim como o Senhor é justiça. Seja longanimidade, assim como o Senhor é longanimidade. Ou seja, longanimidade. Ou seja, é aquele que suporta a dor, suporta o sofrimento. O Senhor está no controle. O Senhor, Ele quer falar com você, ou Ele já está falando com você, ou Ele já estava falando com você, e você não está percebendo. Você não está compreendendo. Você ainda não conheceu. O Senhor, Ele refrigera a nossa alma. O Senhor, Ele refrigera o nosso coração. Talvez você está machucado e você está precisando ser curado. Talvez você está ferido e você precisa ser tratado dentro. Converte do seu pecado. Converte da iniquidade. Afasta do mundo e vem para perto de Jesus. Larga o mundo. Larga aqueles que são impuros. Larga o pecado. O pecado, quero dizer, é a carne. E a carne é iniquidade. O erro nós falha. Nós erra. Nós falha. Mas a gente precisa melhorando. Todos os dias, todos os momentos, a gente erra, a gente peca. Mas precisamos reconhecer todos os dias os nossos erros diante do Senhor. Todos os dias a gente temos que reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossas falhas diante do poderoso Deus. Essa palavra que eu tenho para ti, em nome de Jesus, converte, deixa Deus agir a tua vida. Confia no Senhor, não tenha medo, não tenha dúvida, não sejam incrédulos, e eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Assim como me honra, assim como honra você que está na presença do Senhor. Se você está longe da presença, aproxime dele para que ele possa te honrar também. O Senhor, ele é justo. O meu conselho que eu possa te dar: se converta ao Senhor, aproxime perto dele, porque o Senhor ainda te chama de amigo. O Senhor ainda te ama. O Senhor ainda te chama de irmão. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele te chama de companheiros ou companheiras. Ele ainda te chama de amigos. Assim como ele disse para os discípulos: eu não chamo de irmãos, eu chamo de amigos, porque eu contei tudo que o Pai me deu para ti. Para os discípulos ele disse. O Senhor lhe revelou o segredo do céu para os discípulos e nos entrega a revelação, o segredo da palavra dele até hoje. Aceita Jesus como teu único Senhor Salvador. Quebranta o teu coração e eu tenho certeza que ele vai te honrar. Assim como a Bíblia diz, atrás da humildade é a honra. Quando você é humilde, a honra vem sobre ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Eu peço, por favor, compartilhe. E se você gostou da mensagem, comenta aí embaixo, em nome de Jesus. Até o próximo, em nome de Jesus. Até mais, em nome do Senhor, Deus de Israel.